Seu Ancapso, e nós vamos falar agora da eleição do líder da bancada evangélica na Câmara, tá? Uma coisa que pouca gente prestou atenção, não se falou muito sobre isso, mas eu vou explicar para vocês por que isso é muito importante. E foi uma vitória avassaladora do Bolsonaro, tá? O Othony de Paula, que apoiou Bolsonaro durante muito tempo, mas que andava brigado com Bolsonaro, falando coisas meio estranhas, apoiou o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro. O motivo pelo qual o Eduardo Paes acabou ganhando aqui no Rio de Janeiro foi porque ele teve o apoio dos evangélicos. Mas, no final das contas, o Bolsonaro mostrou sua força no cenário nacional. Se aqui no Rio de Janeiro os evangélicos ainda estão divididos aí entre o apoio ao Othony de Paula e ao Bolsonaro, a nível nacional não tem questão nenhuma, é Bolsonaro todo mundo. E isso é muito importante para o futuro. Eu vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por Anu Galego, Miau, 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 Sai Gato e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem teve a eleição das bancadas, né? Vocês sabem, os trabalhos na Câmara dos Deputados estão começando agora, né? O ano está começando, não vai acontecer nada antes do Carnaval. O Carnaval é agora, ou seja, depois do Carnaval, como é tradição no Brasil, começa o ano de 2025. Mas nesse momento está havendo justamente a eleição dessas bancadas, né? E o líder das bancadas tem um papel importante, porque quando acontecem as grandes negociações do Congresso, tipicamente são os líderes que são chamados para negociar esses pontos, né? E está havendo um certo racha na bancada evangélica neste momento. Não que tenha evangélicos querendo apoiar o Lula ou apoiar a esquerda, mas tem evangélicos que não querem apoiar Bolsonaro, ou seja, estão buscando uma terceira via e coisa e tal, alguma coisa desse gênero, né? E o problema disso, evidentemente, é que enfraquece a direita esse tipo de coisa. Um caso clássico foi justamente, como eu falei, a eleição do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro. A eleição de 2024 para o Lula foi uma desgraça em tudo quanto é lugar. Todos os candidatos dele perderam. O único candidato que ele bate no peito e diz que elegeu, que ganhou, mas na verdade que ganhou apesar do Lula, né? Ganhou justamente porque o Lula, em momento algum, veio aqui no Rio de Janeiro, foi justamente o Eduardo Paes. O Eduardo Paes é do PSD, ele não é do PT, não é da esquerda radical, é da centro-esquerda, né? Se bem que PSD, não sei se é muito melhor no final das contas não, mas enfim. Ele é do PSD. Mas por que o Eduardo Paes ganhou aqui no Rio de Janeiro? E ganhou fácil, tá ganhando no primeiro turno. Ganhou contra o candidato do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha candidato aqui no Rio de Janeiro, que era o Ramagem, né? Eu votei no Ramagem. Fiz campanha pro Ramagem, né? Mas o Eduardo Paes ganhou. E por que ele ganhou? Ele ganhou porque ele teve um apoio massivo da igreja evangélica aqui no Rio de Janeiro, apoiado pelo senhor Othony de Paula, né? O Othony de Paula é um deputado aqui pelo Rio também, muito conhecido, muito influente aí na igreja e coisa e tal, e amigo do Eduardo Paes. Aliás, o Eduardo Paes é mais do que isso, tá? Ele tem uma ligação muito grande com os evangélicos aqui no Rio de Janeiro, a verdade é essa, tá? Ele é bem ligado à igreja evangélica aqui no Rio também, além do Othony de Paula. Mas o fato é que o Eduardo Paes ganhar no Rio de Janeiro acabou levando esse pessoal todo para proximidade com o Lula. Vocês lembram? Teve até uma reunião no Palácio Planalto em que o Othony de Paula foi lá, né, abençoar o Lula e não sei o que lá, né, falar com o Lula. Muita gente viu isso como um sinal de aproximação com a esquerda, de aproximação com o Lula. Mas o próprio Othony de Paula voltou atrás. Por quê? Porque ele percebeu que deu merda. O pessoal não gostou dessa aproximação dele com o Lula, não, tá? Às vezes as pessoas têm essa impressão de que o líder pode mandar qualquer coisa. O Othony de Paula é uma liderança evangélica, ninguém questiona isso, mas é uma ilusão achar que ele pode virar para os evangélicos e falar, agora a gente vai apoiar esse pessoal aqui. Não é bem assim não, né? O Lula, como eu já falei para vocês, ele tem um grande impacto, uma grande dificuldade de convencer o público evangélico, exatamente porque o que está fazendo os evangélicos crescerem no Brasil é justamente o empreendedorismo. E a doutrina do Lula, né, a ideia do Lula é justamente o pobre coitadinho que depende do Estado para viver. É o contrário do empreendedorismo. Então, as ideias dos evangélicos e do governo Lula, da esquerda brasileira, são totalmente incompatíveis. Não é à toa que o Lula consegue muito mais entrada junto aos católicos, né? Os católicos tipicamente têm
uma preocupação menor com essa questão. Aliás, na Igreja Católica, de certa forma, é até valorizada a pobreza, né? Uma coisa é considerado positivo você ser uma pessoa pobre, né? O São Francisco de Assis, que perdeu tudo, né? Só vivendo dos animais e não sei o que lá. Essa glorificação da pobreza é muito comum na religião católica, na Igreja Católica, né? A Igreja Evangélica, diferentemente disso, ela tem uma visão mais, assim, mais focada em que você tem que fazer a sua vida, você que vai em vida conseguir melhorar você mesmo, né? Não é para depender dos outros, não é para depender do governo. Ser pobre não é sinal de que Deus gosta de você, não. Ao contrário, se você está prosperando, é sinal que Deus está te abençoando, né? E eu acho que faz sentido isso daí, tá? No final das contas. Mas enfim, esse é o ponto. A igreja evangélica com a esquerda não casa. Não adianta o Lula falar graças a Deus, eu não sei o que lá, falar um monte de coisa, citar Salmo, falar passagem da Bíblia, não sei o que lá, porque não muda, né? É uma essência muito diferente. Então, entenda, o Ottoni de Paula, ele tá meio brigado com o Bolsonaro aqui, ó. Resolvi parecer mais com Jesus do que com o Bolsonaro. Né? Tô sabendo, né? O cara bom, enfim, tá brigando com o Bolsonaro. Ele quer uma coisa independente porque ele ficou chateado justamente com a briga aqui no Rio de Janeiro do Ramagem com o Eduardo Paes. E eu acho que foi uma sacanagem dele mesmo. E ele sofreu, tá? Muita gente aqui no Rio de Janeiro deixou de gostar do Ottoni de Paula por conta desse negócio. E ele lançou a candidatura numa dessa de que ele... Sabe o que ele falou também? Ele falou, olha só, que Lula ganhou do Bolsonaro em 2022 e agora eu vou ganhar de novo. E ganhei do Bolsonaro em 2024 com o Eduardo Paes e vou ganhar de novo agora. Ou seja, dizendo não, que Bolsonaro é um perdedor, que perdeu para o Lula, perdeu para o Eduardo Paes e vai perder de novo para ele, coisa e tal. Pois é, né? Eu não sei não, mas eu acho que tem uma passagem na Bíblia sobre a empáfia, né? Sobre o cara se achar muito importante, coisa e tal. Pois é, então, no final das contas, ele acabou perdendo para o Bolsonaro e perdendo feio. Não teve nem chance, tá? O placar foi 117-61. Não teve, assim, nem chance, não foi aquele negócio assim apertadinho, o Ottoni de Paula quase ganhou, mas acabou perdendo no finalzinho. Não, perdeu feio, perdeu de muito. E no final das contas, o Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, foi eleito presidente da Frente Parlamentar Evangélica com o apoio do Bolsonaro. De novo, ele é do PSD também, tá? Então, mas esse tipo de coisa é até positivo, porque lembra, a Frente Parlamentar Evangélica tem o objetivo de cuidar dos assuntos dos evangélicos. Não é para entrar muito em política partidária. E foi isso que o Bolsonaro acertou também no momento de escolher o candidato dele. Não, o cara não é um bolsonarista apaixonado nem nada, mas é um candidato que realmente é muito melhor para os evangélicos de forma geral. E bom, e qual que é a importância também da bancada evangélica mostrar essa força, o Bolsonaro mostrar essa força na bancada evangélica, né? Bom, a gente já falou sobre isso, né? E tem uma pesquisa que saiu do Mar A7 aqui, que o Rafael Zattar está analisando nessa thread dele aqui, que é muito interessante. Os evangélicos vão tirar o PT do poder, né? E o mercado já sacou isso. E qual que é a lógica por trás disso daqui? Eu não vou ler toda a pesquisa deles aqui, né? Mas basicamente o que eles estão dizendo, e a gente já falou sobre isso em outros vídeos também, é que o que está acontecendo no Brasil é que as igrejas evangélicas estão aumentando de tamanho, estão ganhando espaço entre o pessoal, né? Entre as pessoas aqui no Brasil, entre a população do Brasil, de forma geral, tá? Não só entre pobres, entre ricos também, muita gente tem se convertido para os evangélicos, e justamente por conta dessa visão. A igreja evangélica, ela tem uma visão de prosperidade, de você correr atrás, de você fazer empreendedorismo, você buscar, né, a sua própria vida. E se você se torna um empresário de sucesso, é porque Deus te abençoou, e tá certo isso mesmo. Esse negócio de ficar criticando quem é rico, de achar que pobreza que é bom e não sei o que é lá, isso eu considero uma falha na visão católica. Isso não está em lugar nenhum da doutrina católica, tá? Da Igreja Católica não tem esse tipo de coisa, mas a verdade é que se você vê muitos padres e muita gente, talvez por influência da teologia da libertação e coisa e tal, tem ainda essa visão de que pobreza é uma coisa bacana, pobreza é legal e coisa e tal, quando não é, poxa, se você está melhorando de vida, porque já que vem esse negócio da pobreza é bacana, porque aquela ideia que se você tem, quem tem muito está tirando de quem tem pouco. E isso é falso, a gente sabe que a economia não funciona assim, a economia não é um jogo de soma zero, dá para todo mundo ganhar dinheiro sem problema nenhum, e aliás, você pode ver, é só você ver o produto interno bruto mundial que está crescendo esse tempo todo. E aí, tá tirando de onde que tá vindo esse dinheiro? Não tem essa, né? As pessoas, elas... dá para todo mundo crescer junto. Aliás, quanto mais pessoas ficam ricas a seu redor,
é melhor para você, a tendência é que você enriqueça também, porque o que enriquece a sociedade é isso, quanto mais relações comerciais você tem com mais gente, mais você cria riqueza na sociedade. Então, o que o pessoal está colocando aqui é exatamente isso, né? Que o grande obstáculo para o Lula é esse. Essa visão evangélica é radicalmente contrária à visão socialista. A visão socialista que tem esse ponto de que não, que se você ser pobre é bacana, que se você é rico você está roubando de alguém, e não sei o que lá. Então, ou seja, isso é contrário à doutrina evangélica. E os evangélicos estão crescendo no Brasil com muita força mesmo. Então, isso é que tende a tirar o PT do poder muito em breve. E eu não duvido não, tá? Isso aconteceu nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos é um país de colonização evangélica muito forte. Aqui no Brasil a gente teve uma presença inicial católica muito grande, mas parece que os evangélicos estão realmente dominando isso daí. Eu vou ser sincero com vocês, a minha família é católica, tá? Mas a gente sempre foi católico, sabe aquele católico que vai para batizado, casamento e velório? É só isso, né? Ir para a igreja é só isso daí. E eu particularmente me considero ateu, não acredito em nada. Mas o fato que eu vejo assim, quando você tem um pessoal que é evangélico, não estou dizendo que não existam católicos que são fervorosos, não existem católicos fervorosos, eu sei disso. Mas o que eu digo é, a quantidade de católico fervoroso que tem por aí é pequenininho. A quantidade de evangélico fervoroso, pessoa que é evangélica, mas que vai na igreja mesmo e coisa e tal, é muito maior, tá? Eu não sei o percentual de católico e evangélico que tem no Brasil atualmente, mas a impressão que eu tenho é que está crescendo e está crescendo exatamente porque a questão da prosperidade faz diferença. A pessoa percebe que aquela ideologia está ajudando ela a crescer no mundo, né? Crescer como pessoa. E crescer materialmente não é uma coisa ruim, não é incompatível com você crescer espiritualmente também. Então é isso daí, uma disputa importante que o Bolsonaro ganhou de lavada. Coitado do Antônio de Paula, eu espero que ele melhore.